Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Hoje vamos falar sobre a batalha que está acontecendo aí na Ucrânia, na Rússia, tudo isso. Vamos falar dessa batalha aqui. E nada melhor do que um especialista para falar sobre isso, que o Caio Mirabelli. Boa noite, Caio. Boa noite, Wagner Dorim. É sempre uma honra ser entrevistado pela TV Galáctica. O importante é estar aqui. Quem não conhece, Caio, se apresenta aí, porque nós estamos na TV Cron, TV Galáctica, TV Cotia, Rádio Cotia, podcast, canal TV Galáctica, Facebook TV Galáctica. São 8 plataformas diferentes. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Caio Mirabelli. Eu sou advogado, sou jornalista, sou escritor. Também sou presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. E também sou vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Eu adoro estudar, sou metafísico, sou conscienciólogo, estudei conscienciologia, estudei projeciologia, sou pesquisador de religião, então estudei candomblé, umbanda, misticismo, esoterismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, bruxaria, feitiçaria, estudei isso tudo. Estudei muito física quântica, metafísica. Sou apaixonado por história do Brasil e do mundo. Estudo muito ciências políticas e economia. Minha especialidade no campo do direito é no direito criminal, direito penal e o direito do consumidor. Sou muito bom em direito administrativo e estou aqui para a gente falar sobre os últimos acontecimentos planetários. Ô, Caio, a primeira pergunta que o internauta mandou aqui: qual o motivo da geopolítica da batalha na Ucrânia? Vamos lá. Eu vou tentar facilitar a resposta. Existem 1001 motivos para se declarar uma batalha, uma invasão a um outro país. Mas nesse caso específico, o que acontece? A OTAN é um grupo militar formado por vários países, foi criado para combater a antiga União Soviética. O problema é que a União Soviética acabou e a OTAN permanece, continua e ainda está se expandindo. E a OTAN está pegando vários países e filiando nesse grupo militar. O problema é que a OTAN também está pegando os países que fazem fronteira com a Rússia. E além de pegar os países que fazem fronteira com a Rússia, a OTAN, junto com os Estados Unidos, fica mirando mísseis e bombas poderosas que matam em massa em direção a Moscou, em direção à Rússia. E aí, o último passo da OTAN agora era pegar a Ucrânia. Se isso acontece, a Rússia fica toda sitiada, porque vários países que fazem fronteira com ela estão na OTAN, a OTAN, junto com os Estados Unidos, estão mirando mísseis para o território russo. Se entra na Ucrânia, um abraço para a Rússia. Então, para isso não acontecer, o Vladimir Putin resolveu, ao invés de tentar negociar de forma diplomática e pacífica, resolveu acabar com o assunto, invadindo a Ucrânia militarmente. A princípio, é isso. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. Qual o motivo espiritual da batalha na Ucrânia? Tudo que acontece no plano físico acontece antes no campo espiritual, no plano extrafísico. Nós sabemos que há muito tempo o planeta vive uma guerra espiritual, onde temos deuses do bem guerreando com deuses do mal, entidades do bem guerreando com entidades do mal, espíritos do bem guerreando contra espíritos do mal, em prol da humanidade do planeta Terra. A equipe do bem trabalha arduamente para que todos nós possamos evoluir espiritualmente cada vez mais,
dissipando karmas, diminuindo reencarnações. E o grupo do mal trabalha ao contrário, para que a gente não evolua espiritualmente, aumente os karmas e aumente as quantidades de reencarnação. Então, como o planeta está se guerreando espiritualmente, isso acaba refletindo no físico. E o grupo do mal, chamado Nova Ordem Mundial, eles têm como princípios, objetivos, diminuir a taxa de natalidade do planeta, acelerando a redução populacional. Então, como é que eles diminuem a taxa de natalidade do planeta? De várias formas. Uma dessas formas é aumentando a taxa de mortalidade, com guerras civis, guerras internacionais, guerras mundiais, fome, miséria, pobreza, etc. Caio, batalha. Eu esqueci que não pode falar certas palavras. Então, continuando. É porque eu não posso falar certas palavras, senão eu derrubo a live. Então, continuando. Uma das formas de reduzir a população é com batalhas. É com a fome, é com a miséria. É com o avanço do crime. Vários crimes. E no ano de 2022, o sistema, o governo oculto, resolveu usar a nova ordem mundial para reduzir a população, produzindo e criando novas doenças, novos vírus, semeando guerras, batalhas, semeando desastres naturais, como o que aconteceu aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e assim caminha a humanidade. Eles querem reduzir a população. Por que eles querem reduzir a população? Para que menos espíritos tenham direito de reencarnar aqui para poder evoluir. A princípio, é isso. Ótimo. Eu estou até pesquisando aqui para ver se não pegaram nada, graças a Deus. Qual o motivo econômico da batalha na Ucrânia? Bom, se a Ucrânia entrasse na OTAN, ela teria relações íntimas, profundas e amplas com os Estados Unidos, que teria facilidade em escoar sua produção industrial para certos portos, praias, oceanos e mares. Como a Rússia fez uma intervenção na Ucrânia para impedir a entrada do país na OTAN e aprofundar a relação com os Estados Unidos, a Rússia garante escoamento da sua produção agrícola, pecuária e industrial nesses portos, mares e oceanos específicos. Então, se a Ucrânia vira OTAN, quem ia escoar sua produção nesses portos, oceanos e mares específicos seria os Estados Unidos. Então, a Rússia impediu isso, garantindo o acesso a esses lugares estratégicos para escoamento da sua produção. Esse é o aspecto econômico da briga. Quais as raças extraterrestres e aliens que estão por trás disso? Bom, eu falei anteriormente que o planeta está em guerra espiritual, mas ele também está em guerra física, está em batalha espiritual, está em batalha física, está em conflito espiritual, está em conflito físico. Quando sai o conflito do mundo espiritual vem para o físico, antes de passar pelos seres humanos que aqui estão, as raças extraterrestres alienígenas que trabalham para o grupo do bem e para o grupo do mal também duelam, também brigam. Quem está no grupo do bem lutando sempre pela resolução rápida dos conflitos, prevenção de novos conflitos, solução de novos conflitos, são os extraterrestres representados pelos pleidianos sirianos. São os alienígenas representados pelos felinos, representados também por alguns delfinoides. Já no grupo do mal, você tem extraterrestres. Também lá tem os pleidianos e sirianos do mal. E na raça alienígena, no grupo do mal, os famosos reptilianos e greys. Então, esse povo todo duela
em prol do bem da humanidade ou da destruição da humanidade? Quais os seres espirituais que estão por trás disso também? Bom, nessa briga espiritual, nós temos os deuses do bem contra os deuses do mal. Nós temos as entidades do bem, Jesus, Buda, Kardec, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Valdo Vieira, esse povo todo trabalhando muito em prol do avanço da humanidade, da evolução espiritual de todos. Temos também Krishna no lado do bem, temos Vishnu. E já no lado do mal, nós temos outras entidades trabalhando pela destruição da humanidade, que são os obsessores, os assediadores, os mega assediadores, os famosos demônios. Então, são os personagens do conflito espiritual cósmico. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, não para. O que podemos fazer para melhorar a situação atual que estamos passando agora nesse momento? Boa pergunta, hein? A gente sempre tem que trabalhar com a prevenção de problemas e resolução de problemas. Como a batalha, o conflito estourou, o que nós podemos fazer? Não é nem para amanhã, nem para hoje, é para ontem, porque já estamos atrasados. Nós temos que fazer orações em prol do fim do conflito entre os países. Nós temos que fazer rezas, preces. Quem for reikiano, exteriorizar reiki. Quem for do jorei, messiânico, exteriorizar o jorei. Quem for do espiritismo, exteriorizar o seu passe. Nós temos que produzir, exteriorizar pensamentos e sentimentos positivos elevados para a região da Ucrânia, para a Rússia, para que tudo isso possa ser solucionado de forma rápida. Isso no campo espiritual, no campo energético. Já no campo político, os cidadãos de cada país que estão assistindo tudo de bastidor, nos bastidores, camarote, deveriam apertar os seus governantes para eles apertarem os governantes da Rússia e Ucrânia para que o conflito seja terminado de forma rápida. E essa maneira de tratar o problema, repressiva. Já a maneira preventiva é a gente sempre votar em políticos e partidos políticos não belicistas, não belicosos, mas que tenham amor à pátria, que tenham consciência de que uma soberania nacional deva ser preservada, protegida. Nós devemos votar nas eleições e candidatos políticos, partidos políticos comprometidos com o seu próprio país, que possa investir no desenvolvimento das Forças Armadas do seu próprio país. Porque país que tem Forças Armadas forte, técnica, capacitada, qualificada, dificilmente sofre uma invasão. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Porque as Forças Armadas da Ucrânia são umas Forças Armadas frágil, fragilizada. E para piorar a situação, no passado, a Ucrânia fez um pacto com a Rússia que ela devolveria uma quantidade X de bombas, armas nucleares para a Rússia em troca de não invasão da Rússia. E a Rússia não respeitou. Mas por que a Rússia não respeitou? Porque a Ucrânia tem uma força militar horrorosa, horrível, fraca, despreparada. Então, para que ninguém possa invadir o Brasil no futuro, não brinquem. É muito sério quando a gente vota para presidente da República. A gente tem que votar em presidente da República comprometido com o Brasil, que invista na soberania e na defesa nacional, que invista no desenvolvimento, no fortalecimento das nossas Forças Armadas. Porque se a gente não fizer isso, amanhã quem está sendo invadido aqui somos nós. Então, a maneira repressiva, eu já ensinei e acabei de ensinar a maneira preventiva do problema.
Certo. Agora tem a última pergunta aqui que fizeram para nós. O que podemos fazer para impedir que isso ocorra no Brasil? Agora eu vou ser obrigado a ser polêmico, né? Então, aqui eu já falei anteriormente. Investimento nas Forças Armadas, capacitando os militares, qualificando os militares, especializando os militares na arte da espionagem, na arte do confronto, preparar os militares para dar tiro, para atacar bomba, para defesa pessoal. Mas para isso acontecer, o governo federal tem que investir de forma violenta, agressiva nas Forças Armadas, tem que descarregar muito dinheiro ali. E não só isso. Tem que também criar meios de controle e fiscalização do dinheiro aplicado, investido, para não ser desviado para churrasco, maionese, cerveja, contrafilé, leite condensado, que aí não adianta você descarregar dinheiro ali, que era uma verba para aplicar no fortalecimento das próprias Forças Armadas, e ser desviado para babaquice. Começo de conversa. Então, vamos lá. Investimento financeiro alto nas Forças Armadas. Controle e fiscalização do dinheiro investido nas Forças Armadas. Terceiro ponto. Agora tem que ser muito polêmico, mais polêmico ainda. O Brasil tem que revogar os tratados internacionais de não proliferação de armas nucleares e ter sua própria bomba nuclear, sua própria ogiva nuclear, seu próprio armamento nuclear, porque se não tiver, amanhã estão invadindo aqui. A princípio é isso. Ô, Caio, nós fizemos um podcast bem rápido, foi 7 perguntas aí para falar para o pessoal. O que você tem na parte espiritual para falar para as pessoas, né? Para a gente encerrar a live, para elas. Veja bem, aqui, inclusive no YouTube, fala que a gente não pode falar só coisas que, por exemplo, que deixa a pessoa desmotivada nem nada, mas na verdade a gente está querendo motivar vocês a fazer meditações, orações pelo planeta, que nem ontem nós fizemos aqui um encontro com o pessoal. O que você passa para as pessoas também nessa parte espiritual para elas, nessa parte de ufologia, que você é um ufólogo, né? Você também é uma parte, você é um estudioso. Você pode passar para o pessoal para deixar eles mais confortáveis nesse momento que estamos passando. Bom, o que nós podemos fazer para melhorar as coisas? Duas coisas. Primeiro, temos que imitar a Cristo. Quando eu falo Cristo, não é você ficar indo para a igreja domingo descarregando dízimo. Nós temos que imitar a Cristo, imitar mesmo, ser a cópia fiel dele na terra. Alimentar os famintos, curar os enfermos, suprir as carências dos carentes, acalmar os agressivos, educar, ensinar, transformar. Nós temos que praticar caridade, assistência consoladora, assistência esclarecedora, porque quando você evolui espiritualmente, faz o outro evoluir espiritualmente, o mundo melhora. O mundo fica mais pacífico, fica mais bondoso, fica mais agradável, fica mais avançado. E a segunda coisa, esse ano é um ano decisivo para o Brasil, um ano eleitoral. E que esses problemas no exterior sirvam de exemplo para nós brasileiros. De que nós temos, eu volto a repetir aqui, votar em pessoas comprometidas com a nação, com o país, que investe em educação, que investe em saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento básico e principalmente defesa. País sem defesa não é país, é colônia, é território dos outros. Então, o que nós temos que fazer? Resumindo, caridade, mas votar certo. Votar certo, mais caridade. Aí o Brasil avança, o Brasil melhora e o mundo também melhora automaticamente. Ô, Caio, eu quero te agradecer em nome da TV Galáctica, TV Cotia, TV Podcast, de todas as plataformas, TV Cron, essa participação maravilhosa que você veio aqui, dá um pouco de, como se diz, um pouco de calma para as pessoas, né? Um pouco de noção do que está acontecendo, né? Nós ficamos 19 minutos no ar aqui. Queria que você deixasse o seu canal, onde o pessoal pode te encontrar também para tirar dúvidas, como o pessoal te acha aí no Rio de Janeiro também.
por favor. Bom, eu tenho um canal no YouTube de espiritualidade, ufologia e metafísica, que se chama Conscienciologia Evolutiva. Conscienciologia Evolutiva. Eu tenho 2 livros de metafísica. O primeiro se chama A Conscienciologia Evolutiva e o segundo se chama As Consciências do Universo. Para quem quiser também, que gosta, prefere ler do que assistir vídeo, eu tenho um blog também de metafísica, ufologia, que é o cienciasdoinfinito.blogspot.com.br. cienciasdoinfinito.blogspot.com.br. Se você curte mais política, direito, economia, história, eu tenho um canal no YouTube que se chama Canal Nacionalismo. Canal Nacionalismo. Se você gosta de ler política, economia, direito, eu tenho um livro publicado também chamado Neotrabalismo Brasileiro. E caso alguém queira conhecer meu trabalho melhor e tirar alguma dúvida, tem meu Facebook, Caio Mirabelli, que é Facebook pessoal, tem a minha fanpage de Conscienciologia e Metafísica, que também se chama Caio Mirabelli, e tem minha fanpage de Economia e Política, que se chama Caio Mirabelli Neotrabalista. E contato direto no e-mail, Caio Mirabelli, Mirabelli com 2 L's no final, @yahoo.com.br. Ô, Caio, muito obrigado. Um bom feriado para você, uma ótima semana, uma boa semana a todos. Pessoal, um bom carnaval a todos. Gratidão, Paulo, em nome meu, em nome da Karen Rodrigues, de todas as plataformas. Gratidão. Obrigado. Gratidão. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o Ocidente. Obrigado a você. Tchau.